Olá pessoal, Gilson Ferreira aqui em mais um 3F Cash, mais um momento da gente compartilhar com vocês informações. E eu quero iniciar agradecendo ao meu parceiro Cicobi BR1000. Marcelo, você está me devendo um bate-papo aqui no 3F Cash, hein, meu parceiro? Hoje eu estou aqui, 11 anos de empresa, 11 anos de história, 11 anos de superação. E nós, num improviso aqui, de última hora, o pessoal tudo preocupado, inclusive, com o que vai falar, a gente resolveu chamar aqui as pessoas que iniciaram isso, que iniciaram esse projeto de 11 anos para a gente bater um papo. Do meu lado aqui a minha parceira, Magnólia, e ali, meu nobre parceiro sócio GG e sua esposa, tia Lília. Hoje nós vamos bater um papo, sem roteiro, sem ideia pronta, é falar o que foi de superação, de conquista, de glória, de guerra, tudo que aconteceu nesses 11 anos de empresa, 11 anos de história, que levou a 3F a um outro patamar, graças a Deus. E aí eu vou abrir a palavra para que aqui não tem convidados, né? Então não dá para falar para os convidados, mas vou abrir a palavra. Quer começar por você, GG? Vamos lá. Obrigado ao patrocinador indicado pelo Gils. Sem ele, certamente as condições aqui seriam mais difíceis, né? Obrigado à Magna pela parceria que sempre agrega e agrega muito. Obrigado à Lívia, minha parceira de empreendedorismo, minha parceira de vida. Obrigado a todos que fazem a 3F ser o que ela está se tornando, o que ela é, o que vai ser, né? Mas é muito bom, Gilson, estarmos aqui hoje, é muito valoroso, né, poder levar às pessoas que nos conhecem, aquelas também que precisam nos conhecer, um pouco do que é, um pouco do que fomos e um pouco do que seremos. Vamos para frente. Tia Lília? É maravilhoso a gente ver a nossa caminhada, né? E como a gente foi construindo, né? Como diz, tem uma música que fala de tijolinho em tijolinho, né? E eu acredito que nós fomos, nessa caminhada, fomos construindo de tijolinho em tijolinho e incansavelmente estamos aqui com vontade que venham mais 11 anos e mais 11 anos e assim levar à frente, né? Essa ideia que até hoje tem nos abençoado muito. Algumas centenas de anos, de 11 em 11 anos. Sim, Você falou de exatamente. tijolinho aí, eu me lembrei que alguém veio aqui, acho até que conversou com o Geraldo, se eu não estiver enganado, foi inclusive o Marcelo do Cicobi mesmo, falou, nossa, mansão 3F, quantos tijolos em Olha 11 anos aí. para se construir uma mansão, né? É. Mas Magna, Como diz a Lília, de tijolinho, né? A gente tem muitas histórias, muitas conquistas e só gratidão por tudo, por a gente ter chegado até aqui, muitas batalhas. E é gratificante a gente olhar hoje e saber que valeu a pena cada minuto, cada segundo, né? Todos os esforços que a gente fez e valeu a pena. é verdade. Há mais ou menos um ano e alguma coisa atrás, a gente fez um espécie de podcast, eu lembro lá na recepção da 3F, e lá a gente meio que conversou alguma coisa antes, algum roteiro antes. Aqui a gente resolveu fazer sem roteiro mesmo. Falou, vamos sentar lá e vamos bater um papo. Então é para ser um bate-papo, mas tem alguma coisa para vocês assim que vocês falam, cara, 11 anos foi marcante? Geraldo aí que tá com a memória não muito boa, eu digo que é seletiva, mas ele disse que não, que às vezes não é muito boa. Mas dentro dessa sua memória não muito boa, nem seletiva, tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso realmente foi marcante na 3F nesses 11 anos de história, que completam inclusive hoje, 21/5/2026. Tem sim, tem. Por exemplo, a dona Isis, né? Eu lembro muito bem da dona Isis, uma parceira incrível. Um abraço, dona Isis. Nossa primeira síndica. Quando ela veio para nós, através do Fernando, de trazer a ideia de gerir o condomínio dela, como que a gente vai fazer isso, né? A gente era advogado, né? Um na área do direito penal, outro na área do direito do trabalho, outro na área de família, né? E outras áreas. E chega a dona Isis com indicação do Fernando, vocês querem cuidar do nosso condomínio? Nós estamos com uma inadimplência gigante, né? Eu não lembro os índices, mas era uma coisa absurda. E a gente sentou e falou, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, né? E o Gilson falou assim, não, eu já trabalhei com isso, a gente dá conta, vamos fazer. E a gente pegou e fazia tudo manual, né? Tudo em planilhas do Excel, uma por uma. Eventualmente, eu lembro, Gilson, que a gente sentava lá naquela mesa lá em 2010, né? Você de um lado e eu do outro, a gente Fazer ticando batimento, conta, né? fazendo batimento de contas. Né? Tinha 10 centavos, 5 centavos, e a gente lá sentando e tentando identificar uma outra conta que a gente deixava de bater. A dona Isis nos desafiou e eu lembro do condomínio, desse condomínio,
uma unidade de imprensa gigante, né, com coisas que ela não conseguia, insatisfeita com a gestão anterior. E a gente conseguiu fazer uma assembleia lá, as pessoas meio zangadinhas, outras querendo melhorar o condomínio. Né? E ali, para mim, foi um divisor de águas naquele momento. Eu me lembro que lá no início alguém desafiou. Eu quero ver você. Eu falei, eu não, cara, quem vai te obrigar é a justiça. Se nós permanecermos aqui, é certeza que vai pagar, porque nem é justo, né? Uns pagarem e outros não. Mas é um ponto bacana. E Dona Isis, aquele abraço, Dona Isis, ela está sumida, precisa aparecer aqui. Dona Isis foi a primeira síndica, né? Foi. Primeiro condomínio que a gente começou a administrar, a primeira síndica que a gente teve esse contato. Virou uma amiga nossa, né? Mantém um bom Já relacionamento fomos até na casa hoje. dela Várias vezes. várias vezes, né? Já Ela- jantamos com ela, né? Ela já foi na minha casa também. Dona Isis é uma amiga querida. Inclusive, outra coisa bacana que eu gosto na 3F é isso, né? A gente vai além do relacionamento cliente. A gente faz realmente uma parceria. A gente lançou um desafio aí recentemente, tinha uns clientes andando com o pessoal. Anteontem à noite eu estava andando com alguns clientes. Hoje, a gente fez um bolinho aqui na empresa. Tinha um cliente, um amigo, um sócio, que ele disse que é nosso sócio, que veio aqui prestigiar a gente. Então, é muito bom esse relacionamento próximo com o cliente. Mas, Lília, e você nessa história de apoio aí? No início, a gente era muito mais envolvido, mas felizmente, eu diria felizmente mesmo, a empresa criou um corpo e depois que ela criou esse corpo, algumas pessoas que ajudavam, como era o caso de você e a Magna, não se precisou mais tanto. Né? No início, vocês sacrificavam com o que vocês já tinham por fazer e ainda atuava muito na 3F. E, felizmente, a gente conseguiu dar alguns passos que esse sacrifício foi diminuído. Mas a participação do início e até hoje, quando se precisa, vamos lá, tá pronto. Mas teve algum momento assim que você fala, cara, isso aqui foi marcante para mim, essa lembrança é muito boa nesses 11 anos de 3F? Todo início, ele é de fato muito marcante, né? Por quê? Porque a gente vai... É igual a trend da agora da corrida, né? Com a garrafinha e um sonho, né? É uma coisa mais ou menos assim. E a gente ia nessa, né? Com a garrafinha dentro do carro, andando de condomínio em condomínio, no sábado, no domingo, às vezes algum feriado. Né? E a gente ali conversava, levamos carreira de cachorro, Verdade. né? Porta na cara. Né? Algumas pessoas não recebiam, outras já eram totalmente hospitaleiras e tal e tal. E isso marcou muito, porque a gente se aproxima na dificuldade. A dificuldade, ela tem isso, né? Ela cria em nós um vínculo e memórias eternas. É verdade. Né? Porque a gente lembra... Né, dessa parceria que a gente tinha, dos momentos, aí depois ali debaixo de uma árvore, a gente tomando água e rindo das histórias, mas mesmo assim reabastecia e caminhava. E isso tudo é gratificante. A gente vê hoje, graças a Deus, né, nós caminhamos muito, hoje já não temos mais necessidade disso, né? Hoje a gente já tem clientes que vêm nos procurar, não temos... Né, essa necessidade como antigamente, mas o nosso começo ele foi muito louvável, foi sofrido, mas foi gratificante e memorável. É verdade. Tô até com medo de perguntar para a Magna, pedir para ela falar alguma coisa, vai que ela fala, aguentar você quando você chega em casa depois de um dia de trabalho. Não, mas para mim, assim, marcante foi na pandemia. Que, assim, todo mundo preso, todo mundo isolado e Gilson recebendo várias propostas, as pessoas querendo que ele vá ao encontro das pessoas, oferecer, né, mostrar o serviço da 3F e ele ali colocando a cara a tapa realmente, participando de tudo e toda vez que ele chegava em casa ele falava assim, mais um contrato. E ele colocando, de certa forma, a vida dele em risco, onde estava todo mundo isolado, ele estava ali, né? E isso ali, para mim, foi muito gratificante, ver o esforço dele, a garra, a vontade, sabe, de fazer essa empresa crescer, junto com o Geraldo também. Então, assim, foi, para mim, uma das coisas mais marcantes foi isso. E você, Jus? Que momento você destaca dessa caminhada de 11 anos? Vixe Maria, eu tenho um bocado de momento. Tá? A 3F é até interessante essa situação da 3F, porque a 3F literalmente é um pedaço de mim. Né? Literalmente, a 3F é um pedaço de tudo que eu faço no dia a dia tem a ver com a 3F. E eu tenho vários momentos marcantes. Esse período aí da gente captar cliente. Eu tenho diversos clientes que enaltecem o trabalho que a gente faz. A gente realmente faz um trabalho de seriedade. Hoje até a gente falando ali no bolo, por exemplo, do discurso de ética. Né? E a gente que está mais na linha de frente, mais no operacional, você é mais provocado para algumas coisas. E, infelizmente, muitas vezes até antiético. Né? A gente acabou de pegar um condomínio, por exemplo,
que segundo relatos do síndico que estava lá, outras empresas já chegaram oferecendo vantagens, oferecendo jeitinho para que ele se desse bem em uma assembleia, para que ele conduzisse uma assembleia de forma que fosse interessante para ele, e é o tipo de coisa que aqui, felizmente, a gente não pratica. Então, a 3F todo dia, para mim, é um dia marcante. Sendo muito sincero, todo dia que eu chego aqui é um dia marcante a 3F para mim, mas eu diria que o início foi o mais marcante. Aquele momento que a gente ficava na sala 1008, que a gente resolveu alugar a sala 1008 para começar esse processo, esse projeto, e a gente não tinha muita coisa, não tinha... tinha mais realmente essa nossa vontade, o conhecimento, que eu trabalhava com condomínio há muito tempo, e a gente vê hoje que deu certo. Então, todo dia na 3F é marcante para mim. Eu tenho uma outra história também que não é bem dentro, mas está ligado. A gente estava fazendo uma imersão lá na Vicente Pires, e aí todo mundo andando, e eu estava no carro, né, e com água, e levando e tal, e a Alice, muito pequenininha, minha neta. A história do vestido. Da história do vestido. Aí ela ficou enjoadinha, né, e vomitou no vestido e tal, e eu falei, olha, vocês vão andando aí, eu vou arranjar uma roupa para ela, né? Eu fui comprar uma roupa, eu comprei uma roupa... Bonita e cara. Meu Deus, foi assim. A menina ficou maluca. Como é que você gasta dinheiro com a menina de 2, 3 anos? Acho que ela tinha uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Né? Como é que você gasta dinheiro com 3 anos? Uma menina daqui a 2 meses tá perdida e tal. Eu falei, mas é meu amor. Né? É a Alice, né? De modo que faz parte também um pouco dessa história de... Avô é uma coisa Eu bacana. tenho uma história para contar. Esses dias eu fui visitar uma amiga. Esses dias, assim, já tem alguns meses, né? E eu cheguei lá conversando com ela e tal. Aí eu falei, nossa, que condomínio bacana tal. Ela aqui, a gente tem uma empresa aqui. Aí a 3F e tal. Aí eu falei, E eu dei como se não conhecesse, né? Aí o dono de lá é muito rígido, ele vem nas assembleias, ele coloca ordem, o bicho é porreta. E eu, opa, peraí, como é que é esse bicho? E eu, quem é esse? Ele, um advogado, Gilson. Aí eu só olhando, eu falei, gente, peraí. Aí eu, no momento algum, falei que era meu esposo, né? Não acredito. Aí... Não acredito nisso. Esperei realmente falar um pouquinho. E ela poder se manifestar quem era. E ela falando da empresa muito bem, ela falou que é uma das melhores que entrou lá, que realmente fez uma diferença no condomínio dela. E eu fiquei assim, né, bem exaltada com tudo isso, com todos esses elogios. E sabendo mais que era meu esposo. Eu não sei se esse negócio de ser rígido é bom, mas, enfim, a gente já enfrentou muitas assembleias, né? A gente já fez muita assembleia. A gente tem uma história de assembleia. E aí, falando em mais um momento marcante, ou em momentos marcantes, por exemplo, a gente já fez assembleia de todos os tipos. Assembleia embaixo de chuva, protegendo o computador. Assembleia com a iluminação do carro, porque era um breu escuro, você não enxergava ninguém, mal enxergava ali o computador. Assembleia onde pessoas já puxaram arma. Então, a gente tem história de assembleia pra caramba. E com essas histórias, a gente aprende que se você não colocar um mínimo de ordem, se você não colocar uma postura um pouco mais firme para as pessoas... também respeitarem o direito de fala do outro, também respeitarem o momento de apresentação do outro, acaba que a Assembleia não acontece de forma a contente para todos. Eu sempre digo em Assembleia, Assembleia é um ambiente para todos, não é um ambiente para você bater papo com o seu vizinho. É um ambiente para você tomar deliberações importantes para o condomínio. Tem até um caso bacana no condomínio que a gente administra, que eu, fazendo a Assembleia, tinha um cara que ele tinha um vozeirão danado. O cara tinha um vozeirão. Quando ele falava, não tinha como alguém competir com a voz dele. E eu, fulano, aí alguém falava alguma coisa, ele não gostava, eu, fulano, calma, eu vou te dar a palavra, segura só um pouquinho, eu, fulano. Aí eu tive que ser um pouco mais rígido com ele, né? Eu tive que falar, ô, fulano, cara, se você não se controlar, eu vou pedir para que você saia da Assembleia. E eu espero não ter que chamar a polícia para ter que agir nesse sentido, porque a Assembleia é um momento formal. E aí, imagina, eu sou um estranho dentro do condomínio, na casa do cara, e eu falando uma situação dessa. Ficou meio constrangedor, mas ele saiu, né? Só que aquilo para mim não é pessoal, não tem nada de pessoal naquilo para mim. E aí, passado, acredito eu, uns 3 meses mais ou menos, uma outra assembleia desse mesmo condomínio, eu vi que ele chegou no carro. E aí, normalmente, ele vinha conversando, ficou lá no carro. E estava eu e o síndico na porta onde ia acontecer a assembleia. Quando a gente entrou, ele saiu do carro, e eu percebi que ele saiu do carro, né? Aí rolou não sei o que, eu parei no meio do caminho, ele entrou, não teve como, deu de cara comigo. Eu, ô, fulano, como é que você tá? E ele também foi muito Desprendido. Muito desprendido. Ele, e meu amigo até hoje. Então, assim, eu sempre digo, não tem nada de pessoal quando eu estou trabalhando. É profissional, e profissionalmente a gente tem que fazer algumas coisas que às vezes a gente não gostaria. Mas, assim, dentro desse ambiente condominial, as assembleias, a regra da assembleia é que cada um
cada uma das decisões tomadas pelos síndicos, Gilson, tem a ver com o melhoramento do condomínio. Por que há esse ambiente conflituoso, esse ambiente hostil, dentro se o objetivo de todos é o melhoramento do condomínio? Como é que você enxerga isso? Eu percebo, Geraldo, que as pessoas que são assim, mais calorosas são aquelas pessoas que acreditam em alguma coisa. Né? E normalmente, quando as pessoas acreditam em algumas coisas, elas são muito calorosas. Eu tenho um exemplo de outra assembleia, de outro condomínio que a gente administra ali em Vicente Pires, que logo quando a gente começou lá, e tinha uma mulher que ela era muito calorosa, muito... E tinha um assunto lá que ela estava correta. Ela estava correta no pensamento dela. Não é que ela estava equivocada, não. O pensamento dela tinha muito a ver. E só que cada vez que algum vizinho falava algo contra, ela de forma bem calorosa, combatia aquilo. E eu me lembro que eu deixei ela falar um bocado de vezes. Aí, na hora que eu fui puxar a votação da Assembleia, ela me interrompeu, porque quando o primeiro vizinho votou contra a ideia dela, ela meio que se ofendeu. Aí eu, fulana... E aí eu fui falando com ela e ela, não... Aí eu tive, inclusive, que ser um pouco mais rígido com ela. Eu falei, olha, desculpa, mas a senhora... Eu entendo a emoção da senhora, mas a forma que a senhora está agindo é um pouco complicado da gente conduzir essa Assembleia, porque não é só a senhora que tem o direito de fala. O direito da senhora é o mesmo do seu vizinho. A senhora teve todo o seu tempo para transformar a ideia do seu vizinho. Se a senhora não conseguiu, não é o momento mais da senhora. Ela, não, porque o senhor é um ditador, o senhor é o... Falei, não, eu só estou aqui para fazer o direito de fala de todos. A senhora não tem o direito de falar mais com os outros. Mas a moral da história dessas pessoas calorosas também, que às vezes eu tenho alguns funcionários que falam, nossa, fulano, eu falei, quanto mais caloroso, mais fiel. Então, quando você efetivamente mostra para aquela pessoa que o caminho é esse, tanto que essa pessoa, por exemplo, é uma defensora nossa até hoje, porque ela viu que a gente não estava tomando lado. Então, eu acredito que o que deixa as assembleias um tanto quanto mais conflituosas é essa emoção que as pessoas carregam. E muitas vezes são algumas emoções carentes de informações. Quando você dá as informações para elas, elas ficam mais brandas. Mas eu acredito que é muito isso, é muito o calor das pessoas. E tem outra coisa também, até tem um condomínio que a gente administra também, que era cheio. Tinha uma gestão anterior e o condomínio, toda a assembleia, muita gente, muita briga. Aí apareceu um outro síndico e teve uma assembleia um pouco cheia e a partir das outras esvaziou. E aí esse síndico falou para mim, Gilson, cara, o que é que está acontecendo? Não está vindo mais ninguém na assembleia. Eu falei, cara, as pessoas só vêm na assembleia, ou pelo menos a maioria delas, quando tem desconfiança. Quando as pessoas estão confiando no síndico, elas deixam. O que também é um problema. Porque às vezes o síndico se acha demais, né? Com o tempo vai... E acaba que ele toma algumas decisões, eu nem diria que são decisões pensadas de forma errada, mas talvez pelo calor de achar que eu estou muito solto, e aí eu posso tomar qualquer decisão, e isso acaba interferindo na gestão, que acaba ficando problemática depois. Mas eu digo que é isso aí. E nessa questão do síndico, como é que você enxerga essa questão do síndico? Às vezes o síndico é muito bravo, né? Chega a ser autoritário, exatamente para esconder algumas maracutaias, né? alguns desvios de recursos. Qual o cuidado que você daria para os muitos condomínios ou muitos síndicos que você tem, ou para os condôminos, para evitar exatamente o síndico entrar nessa vala de gastar o que não pode e gastar de maneira que desvirtua a finalidade das taxas condominiais? Eita, era para eu entrevistar, eu estou virando entrevistado, tá vendo, pessoal? Mas a gente enfrenta muito isso aqui. Muito não. Se eu disser muito, eu estou. Mas a gente, infelizmente, tem alguns problemas com isso. E nesse ponto, a administradora, eu costumo dizer que, eu tenho até um ditado que eu falo assim, ó, a 3F, só não quer a 3F no condomínio quem faz ou quem está pensando em fazer uma coisa errada. A 3F não entra nisso. E a gente, infelizmente, tem muitos síndicos que fazem isso. Só que qual é a atribuição da 3F? A atribuição da 3F é orientar. Eu dou assessoria, eu não sou o síndico. Né? Existem condomínios que nós somos síndicos, aí sim, a gente tem o poder de decisão. Então, a gente tem muito esse cuidado de orientar o síndico também por escrito. Né? Só que tem síndico que, às vezes, fazem algumas coisas que são incondizentes com a postura que ele deveria tomar e querem responsabilizar a administradora. E para a gente esse papel é muito complicado. Por quê? Você imagina, você é síndico de um condomínio, eu sou administradora. Quem está em contato direto com o condomínio o tempo inteiro? O síndico, né? Então, a tendência é que ele vai ouvir mais você do que uma administradora. É muito mais fácil eu atribuir alguma coisa a um estranho do que atribuir a alguém que está aqui próximo. Né? É muito mais coerente eu tentar proteger os que estão próximos e culpar, responsabilizar os que estão longe. Mas a dica que eu dou para as pessoas é, cara, quem tem acesso à conta é o síndico, a administradora não tem acesso à conta. Então, se houver algum desvio ou de valores ou de conduta, não tem como a administradora fazer parte. Até tem como ela fazer parte, mas não tem como ela ser a executora disso, porque quem faz isso é o síndico.
Então, a gente enfrenta esse problema assim. Como é que a gente faz? Eu tenho uma dica que eu dou sempre para os meus colaboradores, que é o seguinte: o nosso compromisso é com o condomínio, não é com o síndico. Nosso compromisso é com o condomínio. Mas, óbvio que o síndico é a pessoa que o condomínio elegeu para representar. Então, é natural que esse contato mais próximo seja com o síndico. Mas o que é que nós fazemos? Primeiro, a gente orienta o síndico sempre, qualquer ação dele. Ah, não entregou essa nota, a gente manda mensagem, liga. Ah, eu esqueci isso, a gente está sempre orientando ele. E a gente tem uma prática que eu recomendo para os funcionários, o síndico não apresentou aquilo ali, que é o que a gente chama de conta-caixa. O que é conta-caixa? Quando o síndico deixa de apresentar algum comprovante. Saiu um valor da conta, ele não apresentou o comprovante. Entendo que esse valor está com ele. A gente orienta. Se o síndico não efetivamente apresentar isso, o que a gente faz? Informa para o conselho. Agora, eu não posso ir além do conselho. Eu não tenho como sair ligando para cada condomínio e falar, tá tendo problema no seu condomínio. E a dica que eu ia dar é, olhem o seu boleto. Se não tiver um resumo da prestação de contas, no seu boleto, alguma coisa está errada. Então, é sempre a dica que a gente dá. Até me lembrou um caso, talvez você vai se lembrar também, de um síndico que estava literalmente desviando dinheiro do condomínio. Não sei se você lembra desse caso. Que ele chegou a comprar um celular, a gente falou, o condomínio não precisa de celular. Estava comprando coisas na padaria de R$1 e alguma coisa. Né? Quando a gente foi ver, é um condomínio de renda não tão elevada, mas quando a gente foi ver, ele tinha dado um prejuízo para o condomínio bem elevado. Né? E aí nós informamos para o conselho ainda enrolou, salvo engano, uns 2 meses para tomar alguma atitude, com ele levando na conversa, né? E aí, quando foi ver, o rombo estava maior ainda, e a gente informou para o conselho, o que a gente faz? Bora pedir para o banco bloquear a conta. Convoca uma assembleia para destituição, bora pedir o banco para bloquear a conta. E assim foi feito, e felizmente também a gente ajudou o condomínio, inclusive, a reaver esse valor, né? Então, o condomínio não saiu no prejuízo. Teve, inclusive, nesse condomínio, uma coisa marcante também, falando, que tinha um condomínio lá que, revoltado, ele falou, eu trabalho até altas horas da noite, fico sem ver meus filhos, porque eu tenho que trabalhar, e aí o cara desviando um dinheiro que eu tenho que pagar para melhorar a minha casa, porque o condomínio é a extensão da minha casa. E até nessas coisas, muitas vezes, em assembleia, a gente tem que intervir para evitar uma tragédia, né? Porque o cara realmente envolto nessa emoção, ele tende a praticar alguma tragédia. Hoje é o seu dia de responder, então. Vamos mais. Normalmente, a 3F ela tem um contato mais estreito com o síndico. Com o síndico. Isso representa dizer que a 3F não tem condomínio não tem contato com o condômino. Há uma restrição do condômino ter um contato direto com a 3F para pegar informações mais precisas sobre as contas do condomínio? Alguma proibição nesse sentido? Alguma vedação? Nenhuma. Algum impedimento? Nenhum. Se um condômino procurar hoje a 3F, ele vai ser recebido, vai ser orientado dentro do que é possível, que a legislação permite, ou não? Com certeza. Eu digo sempre para os clientes o seguinte, nós trabalhamos para o condomínio, não é para o síndico. Eu deixo isso muito bem claro. Então, toda a informação que o condomínio precisar do seu condomínio, eu vou passar, exceto aquelas que estiverem protegidas pela lei de proteção. Informações mais sensíveis, mais sensíveis. Essa eu não tenho como passar. Sei lá, um condomínio chega aqui, eu quero ver quanto é que o Geraldo está devendo. Se você não for o gerador, não tem como te passar essa informação. Mas eu quero saber como é que está a saúde financeira do meu condomínio. Inclusive, essas informações a gente publica lá no nosso aplicativo, né, no BR Condomínio. E estou, inclusive, com a intenção de mudar o BR Condomínio, mas por enquanto é o BR Condomínio. A gente publica lá mensalmente a prestação de contas. Então, todo mês tem lá todos os valores foram gastos, quem pagou, quem não pagou. Gilson, mas pode colocar lá inadimplente? A gente nunca cita nomes, mas a gente entende que é direito do condomínio saber como é que está a saúde financeira do seu condomínio, por isso a unidade inadimplente consta lá. Então, para responder mais direto, toda e qualquer questão que o condomínio precisar saber com a 3F tem, inclusive não só de prestação de contas, qualquer orientação também que ele precisar. Estou insatisfeito com esse síndico, como é que eu faço? A gente dá o caminho jurídico. Muito bom. A 3F está do lado do condômino. Mas, assim, o condômino pode ser mais ativo? Você recomenda... O que você orienta os condôminos? Porque com o síndico eu sei que a 3F tem esse relacionamento e orienta direitinho. Mas a 3F não tem relação com os condôminos. Qual é a orientação que você daria para quem é condômino? De ser mais ativo, de realmente ficar lá sentado na sua poltrona e esperar a coisa acontecer? Qual é a ideia para evitar exatamente as fraudes ou os desvios de dinheiro dentro do condomínio? Para você ver, é bacana essas perguntas, porque cada pergunta a gente já viveu alguma coisa nisso, né? Recentemente eu, com um cliente aqui, inclusive uma síndica que a gente gosta muito, mas ela se perdeu e acabou que o condomínio não estava arrecadando, estava com problema de... enfim, aquela questão de eu sou seu amigo, então eu não te cobro, coisa que a gente não recomenda para o síndico. Né?
Tem que fazer cobrança geral. Só que isso colocou o condomínio num problema financeiro, que inclusive envolvia a 3F. Aí eu conversando com o condomínio, estava chateado com essa situação, e ele falou para mim, não, Justo, mas eu pago X e a empresa não me dá essa informação? Eu falei para ele, aí onde é que está o problema, cara? Você acha que porque está pagando uma taxa de condomínio, você contratou um fiscal 100% para estar te dando informação, e você não tem um fiscal 100% para te dar informação. Então é obrigação sua também acompanhar, ser ativo. E é por isso que eu falo do boleto. Não foi a prestação de contas no seu boleto, cara, tem alguma coisa errada. Então você às vezes não precisa, seria o ideal. Mas se você não quiser, não precisa talvez você ir ler um livro de prestação de contas, que também está disponível. Mas se você olhar no seu boleto e ver um resumo, por ali você consegue verificar diversas coisas que talvez você não concorde ou que talvez você precise de esclarecimento. Então é importante sim a atuação de cada condômino e a 3F dá apoio para isso. É o que eu disse, a 3F não só fala de demonstrativo. Se o condômino chegar aqui e falar, eu quero saber sobre isso de condomínio, nós estamos aqui prontos, inclusive, para ajudar nisso. Até vou aproveitar a oportunidade para falar do 3F Class, que é um projeto que a gente está lançando esse ano ainda. A gente vai começar com um treinamento para porteiros, condomínios que a gente tem que tem porteiro, serviços gerais, pessoal que cuida do condomínio. Então a gente vai fazer um treinamento para esse pessoal. O passo seguinte é fazer um treinamento também para síndico, subsíndico e conselho. E esse de síndico, subsíndico e conselho, eu recomendo que todo e qualquer condomínio que queira participar, que venha. Vai ser muito bacana ter esse conhecimento. Então é também a 3F, aí, através do 3F Class, fazendo mais um item diferenciado nesse ramo de gestão de condomínio. Então a gente está... E é muito bom ressaltar também que, além dos boletos, eles estão disponíveis na forma física para alguns, virtual. Então, assim, é interessante que a gente procure olhar o que eu estou pagando, o que está sendo feito, porque às vezes a gente se acomoda também. Eu estou com minhas contas todas pagas e deixa para lá. Então, assim, é bom você ver em que eu estou investindo o meu dinheiro, o que está sendo feito com o meu dinheiro, né? E isso nós temos os canais, né, os meios de cada condomínio olhar, né? E estar ciente da saúde financeira do condomínio. É até bom você citar isso aí, viu, tia Lília? Porque tem alguns fatos que acontecem muito, que é isso aí, às vezes eu estou com as minhas contas em dias, então não vou me preocupar do condomínio. Isso é é muito gravoso isso, você ter esse pensamento. Por quê? Qualquer problema no condomínio, quem vai pagar é você. Sim. Então, querendo ou não, as contas do condomínio é uma extensão do seu bolso. Então, o condomínio teve uma ação trabalhista. Eu não estava lá acompanhando se a empresa terceirizada estava apresentando a documentação, se estava retendo os impostos, se estava recolhendo os impostos, se estava pagando FGTS, não sei, não estava. E aí, aquela empresa quebra. Quem vai arcar com isso? Então, por isso que é importante o condomínio estar atento, porque vai vir do bolso dele, inevitavelmente. Ele vai pagar por esse prejuízo. O síndico desviou dinheiro, como a gente já pegou condomínios que o síndico tinha desviado dinheiro, e aí o condomínio não tinha o suficiente para pagar despesas ordinárias, ou seja, entrou-se com processo contra o síndico, teve todo um trâmite para recuperar esse valor, mas naquele momento não tinha. O que teve que fazer? Uma assembleia extraordinária de urgência para fazer uma taxa extra de urgência para poder. E quem teve que pagar isso? Os condôminos. Por isso que é importante sempre estar atento para tudo que acontece no seu condomínio, para você não ser surpreendido. Você não ser surpreendido de forma negativa com algum ônus a mais aí no seu bolso. Gilson, tem outra questão também que dá uma série de problemas, são as ações judiciais. A gente percebe que quando você demanda alguém judicialmente, aquele que foi demandado, ele entende que aquela ação é quase pessoal. O sujeito fica numa ira fora do normal. Por que me processaram? É como se fosse uma questão personalizada, como se fosse uma questão pessoal contra aquele condômino, né? E, normalmente, pelo que se vê, essas pessoas, em assembleia, se voltam contra tanto a administradora quanto o escritório que ajuizou a ação. Qual é que você acha que tem que ser a postura desses condôminos? Eu digo no sentido, se tem possibilidade de negociação mesmo após a ação judicial, se tem possibilidade de negociação antes da ação judicial, como é que seria? Ele precisa ficar realmente zangado, que é uma questão pessoal? Como é que você falaria para esses condôminos? Esse é outro tipo de situação que a gente enfrenta muito, né? A gente enfrenta muito essa questão do condômino ficar chateado porque a gente eventualmente mandou aquele processo dele para uma cobrança judicial com o nosso parceiro Ferreira IF, Advogados e Associados.
Cara, o que eu indico para esse pessoal, ou melhor, antes de indicar qualquer coisa, o que eu digo assim, e eu falo isso muito, não tem nada de pessoal nas ações da 3F, absolutamente nada. Não tem nada. Eu já fui em algumas assembleias, por exemplo, que estavam na pauta a questão de continuar ou não com o contrato da administradora. Né? E como a gente, inevitavelmente, cria um vínculo muito bacana com os condomínios, até porque a gente participa do dia a dia do condomínio. E aí fica uma questão um pouco constrangedora. E eu falo, pessoal, se vocês quiserem, inclusive, eu me retiro, mas eu estou aqui como profissional. As pessoas que eu conheço, ou que eu tenho um vínculo aqui, não vai mudar nada por conta disso. Mas com o inadimplente, às vezes, eles têm uma postura um pouco mais agressiva, né? Só que a gente tem uma postura de sempre cobrar antes extrajudicial. Até porque a gente tem a ideia de que não é justo alguns pagarem, outros não. E quando a inadimplência é muito alta, por exemplo, aqueles que são adimplentes vai ter que pagar aquele valor da inadimplência. É inevitável. O condomínio ele tem uma estrutura ordinária que ela precisa andar. Então, se eu tenho lá 20 unidades, 5 não pagam, esses 15 vão ter que pagar por esses 5. Isso é inevitável. Então, é por isso que a gente tem uma postura também rigorosa na inadimplência, a gente tem uma conduta muito rigorosa. Como é que é essa conduta rigorosa? A gente cobra uma, a gente cobra duas, a gente cobra 3 e depois a gente manda assim para processo judicial. Mas a qualquer momento mesmo, tá lá o processo nessa fase, a gente aceita fazer acordo. Na realidade, tem um único momento que a gente não faz mais acordo. Esse momento aí, para a gente não tem mais o acordo. Qual é o momento? Quando o escritório parceiro informa para a gente, foi bloqueado o valor, que já aconteceu isso, o valor já está garantido lá na conta, aí chega o cara, não, bora fazer um acordo, você me devolve o dinheiro, aí não tem essa possibilidade, porque o dinheiro já está garantido para o condomínio. Né? Não é um interesse nosso, pessoal, é um interesse do condomínio, então eu não posso colocar o condomínio em risco com algo que já está garantido para eu fazer um acordo com algo que tem apenas pretensões. Mas a gente é sempre, estamos aqui aptos a fazer qualquer acordo com quem estiver em situação de inadimplência. Só um detalhe importante complementar. Pessoal, o dinheiro ele é coletivo. Como ele é coletivo, nós não temos autonomia para dar desconto. Então, como é que seria esse acordo? Um acordo é um parcelamento, é um fracionamento desse valor. Agora, desconto, nós não temos como fazer isso porque o dinheiro é do condomínio. Ele não é da empresa, ele não é do síndico, ele é coletivo. Por isso, a gente não tem autonomia para fazer acordos no sentido de conceder descontos. Outra questão, a questão da correção, da atualização do valor. Muitos dos condôminos que chegam para procurar, eles questionam a atualização. Ele deve lá R$100, referente a 2010, né? Não dá, porque aí teria a questão da prescrição. Só a título de exemplo. Aí ele chega, mas tá R$100, agora está 200, vocês estão roubando? Que história é essa? Isso aqui é um assalto? Como é que você explica isso? Que regra que se usa para fazer a atualização desse dinheiro? É uma coisa aleatória que a administradora ou a parte lá do escritório faz essa atualização? Como é que funciona isso? Explica para o condômino aí. Pois é. Nós temos, como foi dito aqui, 11 anos de história, né? Nesses 11 anos de história, a gente vive muito isso aí. Inclusive, a gente tem um canal de avaliação da 3F, e a gente, inclusive, está mal acostumado, né? Só 5 estrelas. Aí, recentemente, alguém reclamou. Né? Em 11 anos de história, a gente recebe, óbvio que tem alguns percalços no caminho, alguém reclamou exatamente disso. Colocou lá uma informação de que teria vindo aqui e que não teria clareza nos valores que foram pagos. Enfim, ele trouxe alguém nesse sentido aí. E, obviamente, quando tem alguma coisa assim, que a gente está acostumado com 5 estrelas. Quando acontece alguma coisa, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Então eu vou pedir, levanta esse caso aí, eu preciso exatamente o que aconteceu. Sem tirar e nem pôr, não é formar opinião, é mostrar o que foi. E na realidade foi demonstrado para a pessoa. Foi demonstrado para a pessoa todos os valores, porque todos os valores que a gente cobra, ou ele tem base na convenção condominial, ou ele tem base em normas legais. Não tem absolutamente nenhum centavo que a gente inclua mais. Até porque a gente presta conta desses valores. Como eu disse na prestação de contas, isso vai lá esmiuçado. O Geraldo tem aqui o inadimplência. Quanto é que ele pagou? Tanto. Então tem lá o tanto, mas o que foi cada detalhe do valor que ele pagou. Então a gente deixa isso muito transparente exatamente para evitar qualquer tipo de situação que possa dar outro entendimento. Mas em 11 anos de 3F, a gente já enfrentou muitas questões de inadimplente. Eu tenho um ditado que eu digo assim, e isso obviamente não é para todos, mas normalmente... normalmente não, mas tem algumas pessoas que elas compram algumas unidades de condomínio como investimento.
E esse investimento, e aí na minha percepção, porque eu também conheço pessoas que com ideia de investimento é muito... Tem até um xará meu num condomínio que a gente administra, que foi fazer uma taxa extra, e a taxa extra era R$ 8.000 por unidade. Ele tinha 8 unidades. Eu falei, caramba, até conversando com o síndico, eu falei, ó, possivelmente o fulano lá vai ser um problema para isso aí, é muito dinheiro para o cara pagar. Quando eu comecei a conversar com o cara, eu falei, cara, que cara dá ideia fantástica. Ele falou para mim, Gils, eu fazendo isso aqui, a minha unidade que está dessa forma vai valer bem mais que isso. Então, isso aí para mim é excelente. Tem ideia de futuro, né? Ideia de futuro. E de fato aconteceu. De fato, quando você fez a melhoria lá, a unidade dele que varia X, passou para X muito mais. Mas tem muita gente que não tem essa ideia. Tem gente que tem a ideia, eu compro aquilo lá, deixo aquilo lá e esperar pelo milagre de Deus para ele valorizar. E é óbvio que o milagre de Deus pode acontecer. Mas Deus também diz que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, normalmente nessa situação de pessoas que reclamam do valor, eu recomendo, vá lá no seu livro de prestação de contas. Olha o que está escrito lá. Lá está detalhamento. Está o detalhamento de tudo que foi feito. E se ainda assim persistir dívida, vem aqui na 3F. Se por acaso não foi esclarecido por algum colaborador, pode procurar a mim ou o Geraldo. Eu tenho certeza que a gente vai explicar para vocês em detalhes o que está acontecendo. Até porque tem uma situação que o Geraldo fala muito, ele até já me trouxe prejuízo com isso. Nos trouxe, né? E não me trouxe, mas trouxe para mim também. Que é isso? Trago prejuízo para ninguém, não. Que o Geraldo fala assim, ó, entre a dúvida de eu passar o do outro e ficar comigo, eu passo o do outro. E não é que isso seja ruim, mas eu acho que o correto é, opa, vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas para que nem eu fique com o seu e nem você fique com o meu, cada um fique com o que é seu. Mas é uma postura bacana e é por isso que ele cuida do financeiro da empresa e a gente não se preocupa com o financeiro, porque nessa premissa dele eu acredito assim, tem uma dúvida do Prolabore, eu passo mais para o Gil ou para mim, eu tenho a ideia que ele passa para mim, por isso que eu fico tranquilo nessa relação Isso com é ele. bom, né? O que eu acho bem interessante é que a gente tem que participar da vida do condomínio, né? Porque tudo teve aumento, tudo se quebra, nada é para sempre. Então, sempre tem uma manutenção, sempre tem algo a fazer no condomínio. E isso a gente sabe que vai dinheiro. E, às vezes, a gente fica alheio à vida do condomínio. Né? Eu fico ali no meu mundinho, eu fico alheia, né? E aí, de repente, vem o quê? Uma taxa extra, vem algo que quebrou, e aí eu falo, não, mas por que disso, por que daquilo? E às vezes a gente se acomoda, coloca no síndico só, na administradora, todo para eles, né? E a gente tira um pouco esse nosso olhar como morador, né? Uhum. E eu acho isso que a gente deve também, né, participar e ter essa vida. Às vezes eu tenho um conselho, às vezes eu tenho uma pessoa para indicar, às vezes eu tenho uma ideia de alguma melhoria que eu possa fazer, e às vezes a gente se acomoda um pouco, né, pensando só assim, eu paguei, tá tudo em dias e tal, e o condomínio que é o síndico que resolva e tal e tal. Eu acho que é importante que cada morador participe da vida do condomínio, né? Verdade. Tem uma outra... Posso? Por favor. Tem uma outra questão, é a questão da sucessão dos lotes, né? Quando eu vou e compro um lote de uma outra pessoa, né? Eventualmente alguém compra o lote e não vai observar na administradora ou com o síndico, né? Se tem dívidas passadas, né? Se tem dívidas pretéritas. Como é que o cara tem que observar isso? Como é que conselho se dá para os condôminos que vão vender ou que vão comprar essas unidades para observar essa obrigação? Essa obrigação fica com quem comprou? Vai com quem vendeu? Como é que quem compra, o condomínio que adquire essa unidade, precisa observar isso? Isso é importante ou não tem tanta importância assim? Com certeza, é muito importante. Inclusive, só para dar uma informação, que eu não sei quem vai estar nos assistindo, mas nós estamos no Distrito Federal, e no Distrito Federal, aproximadamente, ou na realidade, mais de 33% das unidades das residências do Distrito Federal estão em áreas pendentes de regularização, né, que são os condomínios pendentes de regularização. E isso são lotes, a gente administra muitos condomínios nessa situação. Então, eu costumo dizer que essa cessão de direito que as pessoas têm é um documento de gaveta, né? A gente usa muito essa questão do documento de gaveta. E não tem nenhum local onde fica o registro daquilo. Não tem nenhum local. Onde é que fica o registro? Na administração do condomínio. Então, quando o condomínio entrega uma cessão de direito, a administração do condomínio passa a ser um guardião
entre aspas, daquela informação, daquele condômino. Então, a gente tem muitas vezes problema com isso sim, de pessoas que vendem mais de um lote, porque já que não tem nenhum registro público disso, é diferente de condomínios regulares, onde tem um registro público da propriedade. Então, normalmente, quando as pessoas trazem para a gente tem uma situação que a gente divulga muito. Ó, eu não transfiro titularidade se não for proveniente de uma cadeia dominial, ou seja, na seção de direito de quem está te passando, na sua seção de direito, tem que ter aquela pessoa que eu tenho a seção de direito, ou se não for por uma decisão judicial. Isso, às vezes, causa alguns problemas, Desconforto, né? um desconforto. As pessoas não entendem isso. Falam, não, mas eu comprei do Geraldo. Eu falo, mas aqui no meu documento tá Lília. Ah, mas o Geraldo é casado com Lília. Então vai lá e fala pro Geraldo fazer porque eu não sei, eu não tenho aqui a certidão de casamento. Eu não sei como é que é esse pacto nupcial do Geraldo e da Lília. Eu não sei se ele tem essa autonomia de vender para ela. Não dá para fazer juízo de valor, né? Não tenho como. Então, por isso que eu falo, pessoal, ou você me traz de quem está aqui, ou então você tem que buscar alguém que tem autonomia para julgar isso, que é o juiz. Se o juiz chegar lá e falar, o Geraldo me passou, ele é casado com a Lília, o juiz falou, tem autonomia, seu, né? autonomia para isso, na hora. Só que tem pessoas que, infelizmente, não entendem isso. Ele chega em uma sessão de direito que não tem nada a ver com o que eu estou registrado. Ele, não, você tem que mudar. Eu falo, tem que mudar como? Não, porque eu falo, cara, desculpa. E o pior ainda, né? Tem pessoas que levam a gente em juízo, como se a gente tivesse autonomia para fazer qualquer transferência de valores, ou se a gente tivesse autonomia para fazer. A gente não se envolve em venda de lote. A gente se envolve em gestão de condomínio. E na gestão do condomínio tem regras claras. Eu tenho um cadastro e para eu tirar esse cadastro tem que ter um cadastro que dê continuidade àquele. E não um cadastro novo que não tenha ligação com aquele. Né? Tem que ser quem está ali autorizando que eu passe. Até porque senão isso gera um problema jurídico para o condomínio. Você imagina, você compra um lote num condomínio desse, aí você entrega uma sessão de direito aqui, aí vem a Magna e me entrega outra sessão de direito. A Magna me entregou essa que eu transfiro. Que segurança jurídica você vai ter nisso? Então, exatamente por isso que a gente não transfere mesmo. A gente enfrenta alguns problemas. Tem pessoas, inclusive, que processam a administradora, né? Como se a gente tivesse alguma relação com isso. Verdade. Mas, infelizmente, isso faz parte do negócio. Aí, quando chega em juiz, a gente esclarece, que a gente tem nada a ver com isso. Que se o juiz, inclusive, determinar transfira, a gente transfere na hora. A decisão é dele. Agora, se os outros lá não fizeram um bom negócio, mas para isso aí, por isso que eu recomendo. Pessoal, antes de comprar qualquer unidade, em qualquer condomínio, vá até a administração do condomínio e busque saber como é que está a situação. Porque não é só isso. Tem a questão do débito também, né? Que a pessoa ela leva o bônus da unidade que ela está comprando. Eu não quero o ônus. Mas também leva o ônus, né? Que é as taxas de condomínio que estão em aberto. Então, isso é um procedimento que a gente vive constantemente aí de... Outra questão que a gente lida muito, Gilson, é com relação à cobrança de lotes ou de imóveis ou de condomínios carentes de regularização, como você falou. Pode cobrar mesmo? Se o dono é o GDF, se o cara só é um pulseiro, por que ele tem a obrigação de pagar a taxa de condomínio? E se ele não pagar, esse bem pode ser penhorado? Como é que vai penhorar um bem irregular? Que legitimidade tem o judiciário para determinar a penhora de um bem que está em nome de outro, em nome do Estado? Explica isso. Pois é, nesses 11 anos de história da 3F, a gente já passou por um bocado de coisa nessa situação. Até porque a gente fala e é real, um condomínio irregular, em tese, ele não tem legitimidade para ser constituído como condomínio, né? Porque condomínio é o domínio de algo, da propriedade de muitas pessoas que têm algo em comum. Esse pessoal não tem escritura pública, mas como eu disse também um pouco antes, 33%, na realidade mais de 33% das unidades entes federal estão nessa situação. Não tem como o Estado fechar os olhos para isso. Até porque se o Estado fechar os olhos para isso, vai virar a terra de ninguém. Então vai virar a terra do mais forte. Vai virar um bang-bang, como já foi outrora no passado. Então, o tribunal tem entendimento, se eu não estiver enganado, até 2016 ainda tinha uma divergência no Tribunal do Distrito Federal se teria ou não que pagar por conta da questão de associado, não é associado. E a associação é meramente um ente representativo. Ele não é, porque lá é um condomínio de fato. As pessoas têm algo comum que eles dividem. Tem algo comum que valoriza aquela unidade na qual ele está na posse. Então, assim, o tribunal tem entendimento, sim, de que nós temos casos, inclusive mais de um, com o nosso parceiro jurídico, de lotes em área irregular que foram penhorados, que estavam a caminho de leilão. A gente tem, inclusive, histórico de lotes que foram para leilão, exatamente porque não é a propriedade que está sendo leiloada, mas é o direito de posse. Então, aquele direito de posse que a pessoa tem daquele determinado imóvel passa a ser penhorado para pagar o débito condominial. E um detalhe importante também que as pessoas me questionam muito. Não, o condomínio vai tomar esse lote? Não, pessoal. O condomínio não toma lote de ninguém. O condomínio entra com processo de cobrança e o juiz coloca aquela unidade
Óbvio que tem um trâmite antes para chegar na unidade, mas coloca aquela unidade como garantia. Então, quando leiloa, se paga o valor do condomínio e o restante é para quem arrematou o leilão. Então você não toma lote de ninguém? Rapaz. Inclusive, alguém fez uma ocorrência dizendo assim, não, porque tem uma empresa 3F lá que quer tomar o meu lote. Isso parece até engraçado quando a gente vê uma coisa como essa, mas infelizmente tem pessoas de mentalidade N aí no mundo. Então a ideia é, eu não faço o pedido da penhora do bem, eu faço o pedido dos direitos sobre o bem. Dos direitos Porque sobre o bem. o bem tem direito, tem valores econômicos. Perfeito. Mas, voltando ao nosso tema de 10 anos aqui, que era para eu entrevistar, eu virei entrevistado, né? De 11 anos. Então, o nosso tema de 11 anos, em mais de uma década. E um detalhe importante, né? Na realidade, assim, como você falou aí, a gente advogava, o pessoal foi lá. Então, a ideia 3F começou muito antes de 11 anos, né? Verdade. Muito antes de 11 anos. 11 anos foi quando a gente falou assim, opa, não tem para onde correr, a gente vai ter que prática, formalizar né? isso e dar andamento nesse novo projeto. A gente foi meio que forçado a caminhar para esse novo projeto de 11 anos. Mas, nesses 11 anos, e aí eu entendo que seria mais direcionado a você, Geraldo, a gente teve muita gente. Eu diria que está bem mais atuante com pessoas depois que a gente veio para essas novas relações, até porque a gente tem um escritório também, você ficava mais à frente do escritório e eu mais à frente da empresa. Mas nesses 11 anos, assim, tem alguém que você fala, cara, essa pessoa foi um ou mais de um, não sei, foi bem marcante nessa história da 3F? Tem alguém que você atribuiria uma situação de que, fulano, obrigado, você faz parte dessa conquista aqui, desses 11 anos de história? Dos condôminos? Dos síndicos? Dos colaboradores, dos síndicos, dos condôminos, de quem você achar que... Ah, sim, tem. Eu destaco a dona Isis. Eu destaco o Marcos, do Califórnia. O Marcos é uma figura importante para nós. É uma pessoa que começou junto, trabalhando junto. Eu considero a Micaela é fantástica, né, como colaboradora do esquema. Né? O Deleon, no escritório, tem uma participação importante, é um cara estudioso, um cara fantástico, dentro da atribuição que é dada para ele, dentro do direito. Poucas pessoas estudam como ele, são comprometidas como ele. Né? Eu citei nomes, certamente eu fui muito deselegante com outras, porque não é que eu tenho a memória seletiva, mas que eu lembrei agora, certamente tem muitas outras pessoas que contribuíram e contribuíram muito com esse trabalho que a gente está levando até hoje. A gente não está em grande patamar, mas a gente subiu muito onde a gente está hoje. Tem um espaço gigante onde a gente precisa ocupar, tem coisas muito grandes que a gente precisa conquistar, tem pessoas muito importantes que a gente precisa atingir, mas a gente já caminhou um pedacinho desse caminho. Um caminho bom, né? Um caminho importante, né? Lília, eu já estou até com medo do que a Magra vai falar depois, que eu vou fazer essa pergunta para ela. 11 anos, Geraldo, na 3F. O que foi o momento que você fala assim, cara, esse aqui foi o meu desafio com Geraldo, não necessariamente com a 3F, mas meu desafio com Geraldo na 3F foi esse aqui. Tem algum momento assim que você fala, cara, isso aqui tá sendo desafiador, Geraldo, aguentar você aí com essa ideia de 3F? Quando a gente começa algo, a gente veste mesmo a camisa, né? E nós fizemos isso, né? Do começo das ideias, e foram momentos muito conflituosos até, porque a gente sabe que cada um cada um tem uma cabeça, cada um pensa de uma forma, né? Às vezes vai indo para um caminho diferente do outro, mas aí lá na frente a gente bate as ideias, volta aqui, vamos embora pensar e tal. E criar uma empresa é algo bem peculiar, principalmente pela forma que vocês vieram, né? Vocês vieram de uma cidade pequena, cidade do interior, cheio de sonhos, de trabalhar e tal, comércio primeiro, depois vamos embora estudar, porque realmente é o caminho, né? É o estudo. E aí nós fomos, e aí vamos embora montar um escritório, vamos, e Deus foi abrindo as portas. E em toda a caminhada na 3F foi muito desafiador. Mas o início, ele foi muito marcante, né? E depois desse início, nós tivemos, como a Magna bem lembrou, o processo da pandemia foi uma coisa muito desafiadora, né? Muito desafiador. Quando a gente foi comprar a nossa sala 1009, a 1007, 1008,
Foi um processo muito desafiador para a gente. Por quê? Porque a gente se esbarrou em burocracias, porque a gente precisava de ir para a Caixa Econômica, financiar, sair do aluguel, e algo tudo tão novo, né? E mexer com isso que a gente não tinha a gente não tinha sala, a nossa sede não era própria, a gente pagava aluguel, e aí vamos e mexer com financiamento, algo bem marcante também para a gente. E quando é fé, a gente estava sossegando, a gente veio para essa casa que foi algo totalmente assim desafiador, grandioso e que nos levou a crescer muito como pessoa, né? E esse caminhar, assim, às vezes você tem que abrir mão de estar com as pessoas, estar com nossos maridos, né? Por quê? Porque tem uma reunião até mais tarde. Ontem mesmo teve uma reunião e o Geraldo, como vô, que pega as crianças na escola. E aí, quando ele chegou, a nossa neta tinha falado para a diretora, né? Com certeza o meu avô está em reunião, porque ele nunca se atrasa, né? Então, assim, a gente abre mão de vários momentos, de várias coisas, tem que passar por cima. Por quê? Porque nós estamos construindo algo, né? E nós acreditamos. E quando a gente acredita, a gente veste a camisa e a gente vai. É tijolinho por tijolinho, é percurso, é percalços, né? São dificuldades, são momentos difíceis, mas nós vamos. E Deus tá com a gente nessa história. Você falou da casa aí, eu me lembrei de um episódio. Que, na realidade, antes da gente vir para essa casa aqui, tinha uns 3 anos eu olhando casa. Pois é. 3 anos eu olhando casa, olhava a casa aqui, eu falei, cara, vi essa casa aqui antes. Só que o episódio que eu quero contar é que, já negociando com essa casa, e eu sou muito de fazer acontecer. Se eu tenho uma ideia, essa ideia vai acontecer ou não vai. Não tem muito tempo para ela, não. Então, eu passei 3 anos olhando e não estava achando que era o momento. No momento que eu falei, esse é o momento, eu falei, opa, Geraldo, e aí, bora encarar esse negócio? Geraldo é mais medroso do que eu, normalmente. Aí, Geraldo... Contido. Aí eu passei aqui, era, sei lá, umas 5 horas da manhã, eu indo para academia, e eu passei aqui do lado dessa casa. E eu falei, Senhor, o senhor sabe que eu sou imediatista. Se for para esse negócio acontecer, que aconteça logo. Se não for também, o senhor me tira, porque eu tenho outras coisas para fazer. Para desespero do Geraldo. E aí o senhor falou assim, acho que eu vou agir então, porque esse rapaz aí, ele é meio de fazer ou largar de mão mesmo. Então, vou agir. E aí, de fato, ele colocou a gente em contato com o pessoal, eu liguei para a pessoa lá, foi até engraçado que eu liguei para a pessoa que estava vendendo a casa, falei, fulano, como é que é? Nós vamos fazer esse negócio ou não vamos? Ele, só estou dependendo de você. Eu, como assim? Estou dependendo de você. Então vem aqui para tomar um cafezinho. Eu fui lá na sala de Geraldo, a gente precisa ir ali fechar o negócio da casa. Como assim? Eu falei, não sei, o cara chamou, nós vamos lá. E literalmente a gente foi lá e fechou esse negócio. Então eu entendo que 11 anos de história, e se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele quer levar a gente muito mais além do que onde a gente chegou. Mas aí, Magno, eu vou fazer a pergunta para você. O que foi mais desafiador nesses 11 anos aí? Eita, tem um pouquinho de estar convivendo coisa, mas... com o Gilson aí? O que você falou? Nossa, ainda vou ter que suportar mais isso, Gilson. Ausência da, assim, família. Final de semana, a gente abriu mão de muitas coisas para poder realizar um sonho. Porque eu sabia que isso aqui era um sonho dele. E... às vezes ele fazia umas coisas assim que eu falava, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Mas sempre confiante, porque o Gilson, ele assim, ele tem uma confiança tão grande no que ele faz e acredita tanto em Deus, igual foi essa casa aqui, que isso foi um desafio pra gente, sabe? Assim, a gente abriu mão de muitas coisas na nossa vida para poder realizar esse sonho e valeu a pena cada segundo. Isso é verdade. Bom, mas como nós falamos, era um papinho rápido, vocês falaram que não tinha assunto e a gente já está caminhando para 1 hora aqui batendo papo. Então é um negócio. Coisa boa. Já pensou? E é porque 11 anos a gente tem muito mais história para contar. Né? Muito. A gente tem muita história em 11 anos para contar. Não foi nada. Eu estou falando de Deus, mas Ele não manda coisa assim do céu despejando, não. A gente tem que conquistar aqui embaixo. Mas, Jalília, só para a gente finalizar, quer deixar alguma mensagem final? Quer falar alguma coisa? Quer encerrar aí? Essa câmera aqui na sua frente é sua. Tem uma frase que eu falei no dia que a gente pegou a chave da 1008, que a gente decidiu enfrentar, encarar esse novo desafio. É o sonho que se sonha só é sonho, mas sonho que se sonha junto, ele é realidade.
E cada dia que passa, a gente está conquistando isso e está se tornando realmente uma realidade nas nossas vidas, né? Na nossa vida, na nossa história, na nossa família. E cada sonho, cada pessoa que faz parte desse sonho, ela é muito bem-vinda à nossa história, né? Ela fica, de certa forma, marcada. Mesmo para a gente que agora já está mais distante um pouco, a gente não está tão presente, mas a gente ainda vive, né? Cada pedacinho, cada momento, às vezes meia horinha que os meninos chegam em casa, a gente escuta ali como que foi o dia hoje, o que aconteceu, e a gente vai ainda participando disso, né? E eu tenho um convite para fazer para quem está nos assistindo. Venha fazer parte também da nossa história, venha, traga o seu condomínio, venha você fazer parte da nossa história 3F. A gente quer construir também com você a nossa história. Muito bom. Magna, palavra final aí pro... Aquela câmera ali é sua. A tia Lília já falou tão bem que não sobrou nada para Magna. Mas é isso, é gratidão por tudo. E eu costumo dizer para o Gilson, assim, às vezes, quando a gente passa por... Não é só vitórias, né? A gente passa também algumas dificuldades quando a gente passa. Costumo dizer assim, se tiver que começar, a gente começa de novo e a gente está aqui sempre pronto. E é gratidão por tudo que Deus nos deu. Sei que é muito trabalho, mas se a gente não tiver Deus, a gente também não chegaria até aqui. Né? E como tia Lília fala, venha fazer parte da 3F, que é a melhor empresa que temos no mercado, não tenha dúvida. GG. Obrigado por esses 11 anos. Obrigado àquelas pessoas que acreditaram e que acreditam em nós. Obrigado aos síndicos, obrigado aos condôminos. E eu posso dizer com segurança, se você quer encarar seu condomínio com seriedade, com responsabilidade, sem jeitinhos, sem emendas, aqui é o lugar certo. Aqui é a empresa onde você vai encontrar pessoas que não vão transigir com a coisa certa. A gente não tem jeitinho. A gente não tem jeitinho com erro, que eu estou me reportando. Ele não tem maneira de fazer a coisa errada ou te dar dicas para você passar alguém para trás. Isso não existe. Se você quiser alguma coisa nesse sentido, você pode construir conosco os outros 50 anos que hão de vir. Venha para a 3F. Ou mais, né? Então, pessoal, é isso. Também para fazer uma mensagem final aqui, eu quero dizer para vocês que a 3F é feito de pessoas. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe muito dedicada, um pessoal que se entrega. Eu até tenho um ditado que a gente usa muito aqui, que nós somos resolvedores de problemas dos outros. A gente tem que resolver os nossos e os de vocês. Então, se vocês querem alguém parceiro, venha para a 3F. Mas eu vou encerrar agradecendo mais uma vez o meu amigo Marcelo Cicobi. Marcelo, repito, você está me devendo um cash aqui. Eu estou acompanhando você aí, vi que você está se preparando aí para ser síndico, ou seja, está bem envolvido no mundo condominial e a gente precisa trocar uma ideia sobre isso. Mas, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, tia Lília. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Magna, por esse momento aqui, para a gente recordar algumas poucas coisas desses 11 anos de história que a gente tem. Tem muita história ainda para contar e a gente tem muita história para criar. Então, é isso. Bom dia para todo mundo.